E aí, tá acompanhando a intensivão de química que eu tô postando 2 vezes por semana? Se não tá acompanhando, dá um bisu nas aulas anteriores aí, depois volta pra esse vídeo que tem conteúdo muito bom pra você, hein? Ainda não tenho vinheta, portanto, imagine uma abertura legal aqui e uma música maneira. Vamos pro vídeo. E aí, meus queridos, beleza aí? Tudo certo? Galera, então, aquele esquema nosso, tá? Então, continuando nosso intensivão de química, tá? Lembrando que eu tô lançando 2 vezes por semana, por enquanto tô lançando na terça e na sexta-feira, tá bom? Esse intensivão de química ele é destinado tanto para alunos que vão prestar o vestibular, quanto para alunos que estão com dificuldade na matéria e tal, né? Vocês estão vendo, né, ou vão ver assim que eu falo com uma linguagem mais simples, tentar deixar a aula mais acessível para vocês, beleza? Em alguns momentos, assim, eu vou ser um pouco mais informal, tem hora eu vou ter que ser um pouco mais formal, porque a ideia aqui é a aula mesmo, tá? Então, se você gostar desse conteúdo aí, o que eu peço é só que você curta, comente, compartilhe aí, se inscreva no canal e tudo aquele ritual todo que a gente sempre orienta, beleza? Galera, hoje eu vou falar um pouco sobre a questão da dualidade onda-partícula, que é algo que eu comentei brevemente no vídeo anterior. Então, se você não viu o vídeo anterior, dá uma olhadinha ali, tá? Na playlist, aí tá tudo organizadinho, tá bom? Então, vamos mudar para a tela aqui, para vocês poderem acompanhar. Bom, beleza, então tá aqui. Tá? Dualidade onda-partícula, o que que é? Quer dizer que alguma coisa se comporta tanto como onda eletromagnética quanto uma partícula, beleza? Ou seja, então se tem comportamento de onda, quer dizer que ela tem um certo comprimento de onda, beleza? Se ela é uma partícula, quer dizer que ela tem massa, tá bom? Na aula passada nós comentamos que principalmente naquela época ali que teve a descoberta, né, a explicação ali do efeito fotoelétrico por Einstein, assim, houve um certo questionamento a respeito da dualidade onda-partícula do fóton. O problema é que o fóton não tem massa, tá? Mas isso impede de explicar o efeito fotoelétrico, assim, tipo, porque assim, se a gente parar para pensar, como não tem massa, então é difícil classificar ele como uma partícula, tá? Mas mesmo classificando o fóton como uma onda eletromagnética, é possível, por exemplo, você explicar o efeito fotoelétrico, sem problema nenhum, tá bom? Muito bem. É o seguinte, não é só o fóton que tem essa questão da dualidade onda-partícula, tá bom? Para poder explicar isso, eu tenho que explicar para vocês sobre um experimento que é chamado experimento da fenda dupla, tá? Eu vou pegar aqui, vou fazer uma representação para vocês para vocês poderem entender como que funciona, tá? Bom, beleza, então, tá? Nós estamos aqui então com uma representação para esse experimento da fenda dupla, tá? Que nesse experimento você consegue detectar se alguma coisa que está sendo atirada nessa fenda dupla, se ela tem um comportamento de partícula ou se tem um comportamento de onda, tá bom? Muito bem. Aqui então, como é que funciona aqui? Basicamente, eu vou ter aqui um aparato com duas fendas, por isso que o nome é fenda dupla, tá bom? E um aparato aqui que vai servir para a gente fazer a detecção, basicamente, tá bom? Esse aparato, imagine assim, como pensa uma parede, tá? Vamos pensar uma parede ali, tá? Um lugar onde vai bater ali, onde você vai perceber se é uma onda ou se é uma partícula, tá bom? O que a gente tem que saber aqui? Quando você atira uma partícula através da fenda dupla, o que você vai ter aqui então? Essa partícula, então vamos representar com uma bolinha. Se eu jogar ela na fenda dupla aqui, ela vai para onde? Então ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai vir tracejadinho, vou fazer o tracejadinho para representar a, a direção que ela está tomando, tá? Ela vai passar pela fenda e vai bater aqui. Então a detecção dela vai ser nesse ponto aqui, beleza? Ah, então, mas se eu jogar então essa bolinha então aqui um pouco mais para baixo e jogar aqui na fenda, nessa outra fenda. Então ela vai vir, tracejadinho, vai vir, vai vir, vai vir. Perceba que tipo, eu não estou fazendo tão reto, por quê? Porque minha coordenação motora não é algo tão invejável assim, né? Beleza? Então eu terei uma detecção aqui. Eu posso arremessar a bolinha desse lado aqui para essa outra fenda? Tem também, não tem problema nenhum. Então pode vir para cá, vir para cá. A detecção daí vai ser nesse caso aqui, certo? Então quando você arremessa uma partícula, a detecção acaba sendo bastante simples, né? Tipo, por exemplo, pega uma bolinha ali, tá? Coloca pega uma bolinha cheia de tinta, assim, volta, cheia de tinta. Se você jogar ela na parede, ela vai marcar a parede onde ela bateu, certo?
Então, basicamente, você percebe que você consegue detectar que o ponto onde essa partícula, essa bolinha que você jogou, atingiu foi naquele ponto onde está marcado com tinta. Beleza? Isso é característico, então, de uma partícula. Tá bom? Muito bem. Agora vamos mostrar como que funciona a questão de uma onda eletromagnética, quando você emite aqui para você incide sobre a fenda dupla, tá? Bom, beleza. Então, numa onda eletromagnética, tá? Quando você incide sobre aqui a fenda dupla, o que vai acontecer? Então, vamos escrever aqui, onda eletromagnética. Vamos imaginar a onda como uma onda, tipo, sabe quando você joga a pedra no lago assim, que a pedra cai e daí faz aquelas ondulações? Vamos pensar dessa forma, tá? Então, ela vai ser emitida aqui. Vamos emitir, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir. Opa, aqui na fenda dupla vai acontecer um efeito um pouquinho diferente, tá? Então vai acontecer isso aqui, ó. Então o que acontece? Meu desenho ficou horrível, mas a ideia é o seguinte: se começa a formar a onda eletromagnética, ela meio que se dispersa nessas duas assim, começa a formar como se fossem duas ondas independentes. E essas ondas aqui, elas vão causar basicamente aqui interferências construtivas e interferências destrutivas, tá? Se você for verificar aqui, se fizer uma simulação, basicamente a interferência construtiva mais forte vai estar entre essas duas, as duas fendas. Então vai detectar algo mais forte aqui nesse ponto, tá? Interferência construtiva. Vai ter outras interferências construtivas um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Não sei direito assim qual é a distância de uma e de outra aí, mas isso é mais coisa de física, tá bom? Mas se você pegar uma simulação, você consegue verificar assim, onde tem as interferências construtivas mais fortes e as mais fracas. Basicamente, você vai ter isso aqui, ó. Um sinal construtivo, outro construtivo, outro construtivo. Aonde não tem aqui, nesse meio aqui, onde você não tem nada, aqui são interferências destrutivas, tá? Que é basicamente, lembra que as ondas se anulam ali, tá? Então você tem zero, beleza? Então, tá. Aqui então esse é o comportamento de uma onda eletromagnética, tá? Então quando você incide sobre a fenda dupla. Esse experimento foi realizado por um cara chamado Thomas Young, tá? É Thomas Young? É para ser Thomas Young, tá? Sinceramente, essa parte que não interessa muito quem que criou, como foi descoberto esse experimento de fenda dupla. Inútil, tá? Esqueça, beleza? O que é importante é o seguinte, agora nós vamos falar de um outro cara que, por algum motivo, razão, circunstância, o cara me fez um experimento, assim, foi genial, tá? Quem que foi esse cara? O queridíssimo G.P. Thomson. Talvez vocês tenham identificado uma semelhança com esse nome aqui, tá? E realmente, tá? Esse cara aqui, ele é o filho do J.J. Thomson, tá? O J.J. Thomson, ele foi o cara que descobriu o elétron. Ele propôs, então, que o elétron é uma partícula de carga negativa, que possui massa, tal, né? E na época ele propôs que estava grudado ali no átomo, né? Como se fosse um pudim, e achava que o átomo era como se fosse um pudim de passas, beleza? E é o seguinte, J.J. Thomson dizia que o elétron era uma partícula, porque ele detectou que o elétron tem massa. Ok? Tranquilo? Muito bem. Cara, por algum motivo, razão, circunstância, Thomson fez o experimento da fenda dupla no elétron. O que pensou? Meu, se isso aqui, se o elétron é uma partícula, ele vai se comportar como uma partícula, então vai bater direto lá, eu vou detectar lá num certo ponto. O que aconteceu? Olha a loucura. Quando ele arremessou o elétron, tá? Tá vendo como se fosse uma partícula, certo? O troço, ao passar pela fenda dupla, acaba se comportando como uma onda. Tá? E vai ser detectado aqui nesse anteparo, uma forma muito semelhante como uma onda eletromagnética. Então, onde vai ter interferência construtiva,
construtiva, construtiva e entre elas vai ter interferências destrutivas. Tá, beleza. Quer dizer então que o elétron é uma partícula ou é uma onda? Meu, o elétron se comporta das duas formas. O elétron é uma partícula e ele também é uma onda. Ele tem os dois comportamentos. O elétron, basicamente, então tem massa. Vou escrever aqui, elétron, tá? Nossa abreviação de elétron. Ele tem massa que é característico de uma partícula. E ele sofre difração aqui como uma onda. Isso aqui é basicamente a dualidade onda-partícula do elétron. Ele se comporta das duas formas. Beleza? Muito louco isso, né? Tá? Talvez você ache, nossa, mas como que ocorre isso? Como assim? Meu, você tem que entender que ali no átomo, as coisas no átomo são muito estranhas. Tanto que foi necessário desenvolver uma nova área da física para poder explicar o comportamento do átomo, tá bom? Então, assim, isso é estranho para você? Infelizmente, a gente vai ter que se acostumar, porque, cara, o átomo realmente é muito estranho, tá? Então, o elétron tem esse comportamento duplo, beleza? Agora pensa o seguinte, o pai descobriu que o elétron é uma partícula, legal. O filho descobriu que o elétron é uma onda, legal. Provavelmente as reuniões de família não eram uma coisa tão amistosa, se é que você me entende, né? Imagine, tipo, jantar de Natal, né? Uma coisa, né? Todo mundo querendo confraternizar, assim, o Thomson vai lá, né? Toma a palavra para si, porque ele é o pai ali, né? Tal, vai brindar e fala assim, pela minha descoberta do elétron como uma partícula, né? Daí o filho já fica meio tiçado, né? Não, mas o elétron é uma onda, imagine os dois tretando, assim, um xingando o outro, jogando comida na cara do outro, assim, né? Jogando vinho no outro, assinando o fósforo, assim, em cima do outro, assim, brincadeiras amigáveis que tem todo Natal, todo jantar de fim de ano, de Réveillon, assim, nós temos nas nossas famílias, né? São brincadeiras bastante sadias, concorda comigo? Então, imagino que deve ter dado uma certa treta entre os dois, beleza? Deve ter sido louco, assim, esses jantares da família Thomson. Beleza? Muito bem. Thomson, o JP Thomson, Thomson Filho, tá? Thomson Filho descobriu algo muito interessante que teve outras implicações mais para frente que eu vou explicar daí em outras aulas, tá? Uma das implicações que eu quero trazer para vocês é o seguinte: de uma forma talvez indireta ou diretamente também, esse trabalho acabou influenciando um cara chamado Louis de Broglie, tá? Esse cara expandiu lá essa conversa da dualidade onda-partícula além do elétron. Esse cara disse que a matéria tem comportamento dual. Então, esse cara basicamente defendeu muito bem dualidade onda-partícula da matéria, não só do elétron, tá? Então, basicamente, tudo tem um comportamento de onda. Você tem um comportamento de onda. Você é uma onda eletromagnética também. Eu sou uma onda eletromagnética, assim. O celular que você está segurando é uma onda eletromagnética. O computador que você está assistindo ali é uma onda eletromagnética, tá? O tiozinho que passa vendendo algodão doce, assim, com uma fantasia, parece que veio da Deep Web ali, é uma onda eletromagnética também. Então, cara, tudo tem comportamento de onda eletromagnética. E o Louis de Broglie, ele propôs isso através de uma equação, tá? Para poder explicar esse comportamento de onda. Que é o seguinte. Comprimento de onda, lambda, já vou colocar tudo aqui, tá? Igual h m v. Beleza? Muito bem. O que é cada coisa aqui? Lambda. Comprimento de onda. Aqui o comprimento de onda vai dar em metro, tá? Tranquilo? H, constante de Planck. Tem algumas equações ali na química quântica que utiliza esse H, tá? Constante de Planck. Por quê? Porque
porque tem uma importância muito grande aí devido à questão da quanta e tal, beleza? Então é bem importante. Constante de Planck ali, a unidade da constante de Planck, ele é Joule vezes segundo. O V, velocidade, que é basicamente metros por segundo, tá bom? E o M, nossa queridíssima massa, em quilogramas, tá bom? Se você for um pouquinho ágil, assim, né, na análise de unidades, talvez você tenha percebido, pô, mas como é que essas unidades, joule vezes segundo, metro por segundo, quilograma, como é que isso aqui vai se anular para ficar somente um metro? Tá? Porque assim, se você olhar bem, eu tenho que chegar só pode sobrar um metro aqui na unidade do comprimento de onda. Como que ocorre isso? Vejam bem, tá? Só para vocês saberem, o joule ele pode ser representado da seguinte forma: quilograma por metro quadrado por segundo quadrado. E isso aqui pode ser explicado da seguinte forma também: quilograma metro quadrado segundo a menos 2, tá? Esse segundo a menos 2 aqui é como se fosse então o segundo ao quadrado, só que embaixo na fração, como um denominador, tá bom? Se eu substituir o joule por isso aqui, eu consigo eliminar as unidades para ficar só o metro no comprimento de onda? Vamos ver, tá? Então, basicamente, só vou colocar unidades aqui na fórmula, tá? E eu vou ignorar o comprimento de onda. Vejamos aqui, comprimento de onda aqui, tá? Só vou deixar aqui comprimento de onda assim, tipo, como se fosse uma incógnita. A unidade do H aqui do Planck é joule vezes segundo. Vamos fazer tudo bem bonitinho, tá? Divididos pela unidade da massa, que é quilogramas, vezes velocidade aqui, que é metros, vezes segundo a menos 1, tá? Segundo a menos 1 quer dizer metros por segundo, tá? Então, m vezes s menos 1 é metros por segundo. Do jeito que mesma coisa que isso aqui, tá bom? Então tá, vamos trocar o J por quilograma, metro quadrado, segundo a menos 2, quilograma por metro, segundo a menos 1. Opa, faltou aqui um S aqui, que é esse Szinho aqui, beleza. Muito bem. Vamos começar a cortar as coisas. O quilograma vai cortar, né? Corta. Segunda menos 2 vezes S vai dar S a menos 1, tá bom? Então lembra o seguinte, tá? Vamos, matemática básica. A minha base é a mesma, então vai ficar S, o menos 2 ali. Como está multiplicando, vai somar as potências, tá? Que é 1, menos 2 com mais 1 vai dar S elevado a menos 1, tá bom? Então isso aqui vai dar S a menos 1, S menos 1 dividido por S menos 1, corto com isso aqui, beleza? Agora o que nós temos? Nós temos metro quadrado dividido por metro. Então vai cortar o quadrado aqui, corta esse metro aqui, vai sobrar o que então? Comprimento de onda igual a alguma coisa em metros, tá? Então vou escrever aqui, metros. Sobrou só o metro ali no comprimento de onda? Sobrou. Então deu boa, tá bom? Parece que não tem como ir cortando as coisas, né, para sobrar só o metro, mas tem sim, tá? Isso quando você converte aí o joule ali em quilograma por metro quadrado dividido por segundo a menos 2, tá bom? Galera, então assim, através dessa equação aqui que o Luiz de Broglie montou, tá? Ele conseguiu provar que todo material ali, toda matéria tem comportamento dual, tem comportamento de onda. É possível, por exemplo, você calcular ali o comprimento de onda teu, tá? Como é que você vai fazer isso aqui? Constante de Planck você já tem, tá bom? Então imagine o seguinte, imagine que você esteja andando ali, por exemplo, vamos pegar aqui, 2 metros por segundo. Pega essa velocidade, 2 metros por segundo, e pega a tua massa, coloca aqui no M. A constante de Planck é uma constante, então você já veja nas aulas anteriores aí, tá bom? Você consegue calcular o teu comprimento de onda, tá bom? Que mais? Se você quiser, você consegue calcular o comprimento de onda do elétron, tá? O elétron andando numa velocidade, se você tiver a velocidade do elétron ali, tá? Se você
Para isso tem que ter a velocidade dele, né? Com a velocidade dele, você consegue calcular o comprimento de onda dele também. Tá bom? Então é isso, galera. Você vai ver assim que o comprimento de onda tipo, numa pessoa assim, cara, é extremamente baixo, tá? Porque assim, a constante de Planck já é muito baixa e a nossa massa é muito elevada. Então, quando você tem um valor aqui no numerador muito baixo e um denominador muito elevado, a tendência é que você vai ter um resultado aqui muito pequeno, tá bom? Então, nosso comprimento de onda chega a ser irrelevante, tá bom? Agora, em partículas subatômicas que possuem uma massa muito pequena ali, aí já começa a ficar interessante. Mas desde que seja tipo elétrons, assim, os prótons e os nêutrons já não tem tanta utilidade, assim, tipo, para a questão do comprimento de onda, porque ele já tem uma massa bem maior que do elétron. Para o elétron, porque ele tem uma massa muito pequena, realmente tipo, é bem interessante a gente olhar essa questão do comprimento de onda, tá bom? Luiz de Broglie, cara, trouxe uma contribuição muito grande, tá? Luiz de Broglie e o próprio J.P. Thomson trouxeram contribuições muito importantes, assim, para outras teorias ali que vieram a complementar ali a concepção sobre o átomo que nós temos, tá? Então, assim, eles acabaram influenciando ali, por exemplo, o Heisenberg e acabaram influenciando também o Erwin Schrödinger, tá? Isso eu quero explicar em outra aula para vocês, beleza? Então, o que a gente tem que guardar dessa aula? O elétron se comporta como partícula porque tem massa, mas se comporta como onda porque sofre difração. Show! Toda matéria possui comportamento dual. Isso é explicado pela formulinha ali do de Broglie, tá bom? Tranquilo? Galera, a aula é isso aí hoje, tá? Eu não vou ficar estendendo mais não, tá bom? Se você quiser calcular aí o teu comprimento de onda, fique à vontade, tá bom? No meu caso, o meu comprimento de onda vai ser extremamente baixo, porque esse valor de massa vai ser relativamente elevado, então eu não gostaria de passar tanta vergonha aqui não, tá bom, galera? Aí fica a teu critério, se quiser calcular, fique à vontade aí, mais por curiosidade, beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui então. Eu gostaria de agradecer muito a presença, tua presença aqui nessa aula e nas outras aulas anteriores também, tá bom? Se você gostou desse conteúdo aí, então peço que você curta, comente, compartilhe, mande pro seu amigo aí que está estudando aí pro vestibular, está com dificuldade em química, tá? Cara, isso aí para mim seria uma forma, meu, sensacional de recompensar meu trabalho, assim, tá bom? Então, pô, se você fizer isso aí, eu fico muito agradecido e conto com a tua participação aqui nos próximos vídeos, tá? Por enquanto, vídeos estão saindo na terça e na sexta, tá bom? Geralmente eles saem, tipo, a partir das 3 horas, a partir do meio-dia já pode sair vídeo aí, cara. Às vezes eu consigo lançar meio-dia, 3 horas da tarde, eu consigo só lançar à noite, tá? Mas depende muito da situação, tá bom, galera? Terça e sexta por enquanto. Beleza? Vou ficando por aqui, então um grande abraço a todos, se cuidem, um ótimo 2021 para todos nós aí, tá? E conto contigo nos próximos vídeos. A gente se vê, hein? Até mais, tchau, tchau. Ainda não tem vinheta final. Até o próximo vídeo.